Boa noite a todos. Eu sou a Luciana, gerente de programas da Zigurati, e eu falo diretamente aqui de Barcelona. Sejam bem-vindos à Masterclass que se chama O Uso do TQS, visando a interoperabilidade com as especificidades da arquitetura. Antes de começar a sessão, por favor, tenham certeza que vocês podem ouvir a gente, e também que se vocês tiverem qualquer tipo de problema técnico, não possam ouvir ou esteja um problema de conexão, por favor, escrevam no nosso chat de perguntas que a gente tenta resolver para vocês, tá bom? Vamos esperar mais um minutinho aí até que todos se conectem à sessão para a gente começar. Os nossos convidados já estão começando a entrar, ainda tem alguns participantes. Quero agradecer a presença de todo mundo. Bota logo. Que bom que vocês vieram diante de todo esse problema, né, do nosso coronavírus aí. Ah, meu Deus, não é fácil. Mas vamos lá. Seguimos a vida. Isso aí. Né, Eli? Pois é. Bom, vamos começar já, então. Tá. Mais uma vez, então, bem-vindos a todos à Masterclass da Zigurati Global Institute of Technology. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos vocês e fazer uma breve introdução do nosso objetivo com essa Masterclass, né? Então, o objetivo da Zigurati hoje é transmitir toda a nossa experiência, todo o nosso know-how dentro da temática de estruturas de edificações e ajudar a profissionais que estão presentes hoje na Masterclass, profissionais como vocês, a atingir os profissionais de vocês. E por esse motivo, a gente traz profissionais que são referências, que são influentes no mercado e são super bem conceituados na área de atuação. Como o convidado de hoje, que é o Li Chong Li. O Li Chong, ele é diretor do Master Internacional de Estruturas de Edificações da Zigurati. Ele é também doutor em Estruturas e Construção Civil pela Universidade de Brasília, e ele atua principalmente em soluções inteligentes em projetos, implantação e operações BIM, e também desenvolve projetos de estruturas especiais e de grande porte, fundações e contenções, reabilitação e reforço, infraestrutura rodoviária e de saneamento, além também de ser analista de infraestrutura da Controladoria Geral da União, que é o CGU. Bem-vindo, Li. Obrigada por tua presença mais uma vez. E, por fim, quero lembrar a todos que a Masterclass está enfocada num Master específico que a Zigurati está lançando agora em novembro, aí no Brasil, que é um Master em português, o Master de Estruturas e Edificações. O Chong é o diretor, né, acadêmico, e esse Master vai ter início agora em novembro de 2020. E eu acho que é isso. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo a sessão, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham no decorrer da sessão ou ao final, por favor, escrevam no chat de perguntas e dúvidas, que ao final a gente vai responder para vocês. Eu vou ler as perguntas e o Li vai responder, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Aproveitem a Masterclass e Li, é toda sua. Obrigado. Tá, obrigado a presença de todos. Tá, acredito que a gente vai fazer aqui um master bem proveitoso. Na verdade, como sempre, é um bate-papo, só para a gente trocar algumas ideias e eu mostrar pelo menos algumas funcionalidades que talvez alguns dos senhores não estejam recebendo dessa forma, e a gente tenta fazer uma conscientização para a gente trabalhar cada vez mais colaborativo. Inclusive, a ideia é eu mostrar uma aplicação até um pouquinho mais rápida, tá? Ele menor, já é um edifício processado, a ideia não é a gente fazer aqui todo o lançamento manual, mas como temos até um convidado aqui, que é o Dionísio, nós fazemos a pregação da palavra, tá? Que são as melhores práticas aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se ela vai.
Luciana, você consegue ver a tela da apresentação? Pessoal, vê a tela da apresentação? Sim, não? Alguém está vendo? Bom, então. Sim, sim, Ah, estamos tá. vendo, sim, Gui. Tá ok então. Fiquei preocupado porque sumiu o seu áudio aqui. Então, bom, o nosso objetivo aqui da nossa Masterclass é o uso do TQS visando a interoperabilidade com as especificidades da arquitetura. E eu sempre começo com uma pequena ideia que é o que a gente chama de fluxograma. Então, isso é o que os senhores verão no curso do Master da Ziggurat de Cálculo Estrutural. E a ideia é que estabeleça-se um processo para se ter as etapas delimitadas e, a partir dela, tirar o melhor proveito de tudo que é o conhecimento adquirido e depois as boas práticas que tem que se adaptar ao mercado e conforme são os clientes. Bom, essa primeira parte aqui que a gente está vendo é um fluxograma para edificações, aonde o início do processo ele tem a concepção como essa primeira caixinha aqui. Então, a concepção ela tem que levar em referência algumas opções, como a investigação geológica, isso quando você está pensando nas estruturas de suporte, as interferências de vizinhanças, os carregamentos, as sobrecargas e qualquer outras informações necessárias para que seja informado ou pelo menos te dê subsídios para começar uma boa concepção. E aqui nós temos a arquitetura como nosso modelo e como mais na frente eu uso ele como matriz. Então vamos fazer aqui algumas inferências. Deixa eu tentar dar um Alt Tab aqui. Vamos ver se ele vai aparecer. E aqui nós temos o nosso projeto de arquitetura. Geralmente nós o recebemos de forma em 2D, mas a ideia é que a partir desse novo contexto que nós temos, das possibilidades das máquinas oferecerem maiores possibilidades, em breve a gente começa a receber arquivos do tipo proprietário e aqui eu estou mostrando, por exemplo, um do tipo Revit. Então esse daqui é um sobrado simples e basicamente nós temos aqui um piso térreo, tá? Em que nós temos uma cozinha, sala, garagem, a circulação, a sala de jantar, e o piso superior que é uma suíte e depois e 2 quartos que tem um banheiro o servindo, assim como a cobertura. Então, esse projeto, que é o que comumente a gente acaba recebendo, ele tem algumas especificidades que a gente tem que encarar quando recebemos em 2D dessa forma, tá? Apenas numa folha. Geralmente o que a gente reproduz é separar esses elementos em 2D e a partir desse isolamento dos elementos em 2D, corriqueiramente se faz o lançamento dos elementos de suporte, que são os pilares, depois o lançamento das vigas e depois o lançamento das lajes. Dependendo de como que é a concepção dessa edificação, já existe lá naquele item lá de outras informações, a preferência do cliente por um tipo de estrutura, seja ela metálica, seja ela pré-moldada, e também o tipo de laje que ele pode optar por uma laje maciça, uma laje treliçada, uma laje pré-moldada, que muitas vezes acaba mudando um pouquinho o tipo de concepção que se faz. Então, essa daqui seria a primeira referência que nós temos. E eu começo a apresentar essa primeira parte aqui, que é do nosso fluxograma aqui,
a parte relacionada à questão da modelagem ou modelo preliminar da estrutura. Então, esse modelo preliminar da estrutura, ele vai precisar que nós tenhamos essas referências de forma, vamos dizer assim, não alterada. Por que não alterada? Porque nós temos algumas questões aqui relacionadas à origem da arquitetura, e se você não tem uma referência estabelecida entre a arquitetura e a estrutura, quando a gente pega os elementos isolados, eles com certeza vão ficar fora de um ponto de origem em comum. E dessa forma é aonde aqui eu já vou mostrar o plugin da TQS, aonde nós temos aqui o que nós vamos trabalhar mais lá na frente, que é o importar e exportar. Temos o exportar os objetos genéricos e aqui a questão de extrair referências. Inclusive aqui é uma das opções que eu estou tentando com sucesso aqui compartilhar com os demais colegas que estão trabalhando comigo em relação a essa parte de arquitetura e estrutura. Por quê? Muitas vezes ainda tem a resistência de você entregar o arquivo totalmente aberto como esse daqui, o arquivo proprietário. E existem várias razões. As razões dele não ter sido contratado para desenvolver objetos e fornecer esses objetos para o cliente, e também pela desconfiança de achar que esse arquivo pode depois ser alterado e vir prejudicar o lançamento dele. Então, não existem duas formas hoje que se colocam como a forma segura, que é mandar por arquivo neutro, que a gente hoje utiliza o IFC, e o IFC tem algumas armadilhas por ser um arquivo de tradução. As opções de tradução têm que estar corretamente setadas, senão você não recebe nem a informação das elevações. Mas basicamente o que a gente pode fazer é o seguinte: todo projeto arquitetônico tem as plantas de piso ou a planta de forro rebatido, e ela pode ser preparada para que ela seja exportada em duas dimensões. O bacana dela ser exportada em duas dimensões, como a gente vai ver aqui, é que todas as plantas de piso, de forro ou de área já estão disponíveis aqui sem maior esforço pelo escritório de arquitetura. Então, o máximo que ele tem que fazer é deixar disponível as plantas baixas ou as plantas de piso ou até as plantas de forro, de forma que ela sirva como referência e o próprio plugin vai permitir que essa exportação venha seguindo a locação aonde foi iniciada a própria arquitetura. Então, a gente não está falando em georreferenciamento, a gente não está falando da questão do norte verdadeiro, simplesmente a gente está falando aqui de uma referência que vai seguir a mesma da arquitetura sem maiores dificuldades. Então, se existe, nesse primeiro momento, a possibilidade de ter uma troca efetiva, mas não ser via IFC, porque não são todos que fazem isso, mas sim por 2D, tente convencer o colega arquiteto ou um amigo que o plugin do TQS ele vai permitir que se extraia essas referências aqui, e essas referências pelo menos vão te dar um norte da onde estão esses objetos arquitetônicos no mesmo ponto de origem onde estão lá a arquitetura. E isso vai ser um benefício para os dois, porque qualquer informação que saia lá do nosso TQS já vai estar na mesma posição da arquitetura, então aquele trabalho que alguém em algum momento vai fazer de compatibilizar, entre aspas, ou de fazer uma coordenação para encontrar o que está em desacordo, já pula esse passo. Dito isso daqui, a possibilidade, então, de nós estarmos trabalhando com este projeto aqui disponibilizado, ele pode vir no outro momento, então eu falei em extrair referência 2D. O outro seria em exportar um IFC. Então, no caso aqui do IFC para o TQS, vem muito bem essa configuração Concept Design BIM 2010. E são essas configurações que eu estava falando anteriormente, que tem que tomar muito cuidado se as opções escolhidas setam
ou permite que você receba as informações que você quer. Porque é muito importante você receber as informações necessárias para que ela seja aproveitável no seu projeto. E a última, então, aqui, que é a mais indicada, apenas na arquitetura, tá? Ela seja feita só a arquitetura no exportar o 3D. Você pode fazer a seleção dos objetos aqui na vista, fica um arquivo mais leve, ou pode exportar todos. Essa exportação de todos vai gerar um arquivo de referência que é esse arquivo aqui, ó, o da arquitetura, o E3X. Então, ele é um arquivo tridimensional, lido pelo TQS, e vem com essa informação aqui, que no caso eu fiz apenas a exportação com todas as informações contidas lá. Então, quanto maior o arquivo, quanto mais informações a nível arquitetônico ele vai ter, maior vai ter isso daqui. Então, se pelo menos só interessa o piso, as paredes e os elementos de vãos, com certeza esse arquivo ele fica bem menor. Retornando aqui para a nossa tela. Então, nessa parte da modelagem, eu preciso como referência para o modelo preliminar da estrutura, o meu modelo de arquitetura, que vai vir ou em forma de referência, ou em forma de IFC, ou então servindo como referência aqui no exportar. Mas o que acontece se eu vier direto no arquivo de arquitetura e pedir para a equipe de arquitetura fazer essa exportação ao invés de extrair as referências? Vamos dar uma olhada aqui nas elevações. Vejam bem, as elevações que nós temos aqui, opa, vamos voltar aqui, que eu estou. As elevações que eu tenho aqui de uma das fachadas me levam às seguintes informações. Eu tenho o nível cobertura, que está no nível osso. Eu tenho o pavimento 1, que está no nível acabado. E tenho duas informações aqui, uma relacionada ao térreo, que é o nível acabado, e outra relacionada ao nível do terreno, que é 0. Então o térreo vai estar aqui provavelmente depois da rampa, e o nível do terreno aqui em 0. Se nós recebêssemos esse arquivo exportado do RTQ, além de vir automaticamente a possibilidade das referências externas, das paredes e dos tubos, que é outro ponto que eu vou adotar mais lá na frente, nós temos um arquivo onde vai vir essas informações de nível osso e nível acabado. Aqui a gente tem duas alternativas. Exportar diretamente do que está na arquitetura e lá no TQS mudar esses níveis, ou então abrir um arquivo intermediário, ou como a gente fala, um arquivo de um template. Então, vou fechar aqui a arquitetura. Abrir um arquivo de um template. Por exemplo, esse é um padrão que eu uso. Tá? Começou com até como fonte o fornecido pela TQS, que o originário foi do Dionísio. E posteriormente ele vai sendo modificado conforme as nossas necessidades e conforme a gente vai tendo entendimento do que precisa ser feito. Então, conforme nós vimos lá na parte anterior, a partir do momento que nós entendemos as questões do que é o nível osso, do que é o nível acabado, a gente tem exatamente essa possibilidade de... Deixa eu atualizar o vínculo aqui. A gente tem essa possibilidade de fazer as respectivas inferências, aonde nessas inferências que nós temos aqui, tá, a gente parte de algumas outras informações básicas. Tá? A essas informações básicas é que nós tiramos exatamente essas diferenças do que vem ser o nível acabado, do que vem ser
o nível osso, tá? E a partir disso daqui é que a gente vem com as questões da interoperabilidade. Então, o que que eu fiz ou o que que eu uso como padrão? Mesmo recebendo uma arquitetura, essa arquitetura ela vai ser em forma de link, ou como a gente chama, um modelo federado. Então aqui eu tenho essas três possibilidades, que é trabalhar com vínculo Revit, isso se a gente tiver a possibilidade de receber o arquivo proprietário de boa fé da arquitetura, isso estando em total acordo, ou receber um vínculo de IFC, desde que todos aqueles checkboxes estejam acordados também e testados, ou um vínculo CAD, que vai servir aqui como aquela referência para a gente partir dos mesmos elementos no ponto onde a arquitetura está lá. Feito isso daqui, o que, que nós temos? O 560, que era o nível acabado, se mantém. O que era o nível osso para o primeiro pavimento foi retirado 5 centímetros, e da parte do térreo, onde estava em relação ao nível do terreno, ele agora ficou como o nível 0, e eu troquei o nível do terreno pelo nome fundação. A essa estrutura aqui, que a gente tem como referência, pode ser iniciado aqui os elementos iniciais estruturais, então isso é uma opção do calculista, tá? É uma opção ele começar com esses elementos estruturais básicos aqui, mas também ele pode novamente fazer apenas a extração desses elementos e tratar lá no especialista. Como que eu costumo tratar isso daqui? A partir então da concepção, da ideia e da separação para modelagem, essa escolha do sistema estrutural ele é passado direto para o software especialista, onde todas essas tarefas aqui elas vão ser realizadas lá no software especialista. E depois, em comum acordo, eles são perpassados para o arquivo ou de finalização ou como acordado, aonde ele vai trazer ali o melhor benefício gráfico e das informações necessárias. Tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, no próximo aqui, o que, que a gente tem? Uma modificação do que a gente acabou de falar lá anteriormente. Então, tudo aquilo que eu comecei ali no Revit, tá? Que pode ser em qualquer outro tipo de software de modelagem, ele vai ser a minha referência, a minha saída, aonde eu começo a interoperabilidade para fazer a validação da forma, que é o mais importante. Tirar os requadros, tirar a possibilidade de estruturas estar cortando janela, cortando porta, encontrando outros tipos de interferência. E também a questão de, ao avançar isso daqui, adentrar no software especialista e acontecer a validação global, a validação local e os entregáveis. O que, que significaria isso em resumo para a gente aqui? Então, em resumo para a gente, o que nós temos é isso daqui. Separamos, nesse caso, o Revit como nosso sistema operacional para fazer o início da validação da forma. E isso é sempre mandado para um repositório, para um complexo aonde nós colocaríamos a entrega lá. E o software especialista aqui é o TQS até os entregáveis. Vamos agora retornar lá para onde nós estávamos em um primeiro momento. Então, o que, que nós temos como referência aqui? Toda vida que a gente parte para aquela interoperabilidade, nós vamos ter o seguinte. A partir do momento que a gente gera os nossos elementos de interoperabilidade, o que, que o Revit vai me proporcionar? Ele vai me proporcionar, ao exportar o RTQ, a criação desses elementos aqui. Ele vai gerar um arquivo, tá? Do tipo RTQ,
e esse do RTQ vai tirar essas plantas, esses projetos aqui, para a gente ter como referência. E a partir desse projeto como referência, lá em interface BIM, nós vemos aqui e nós importamos ou sincronizamos o modelo. Tá? Então, ele dá o primeiro aviso, que é uma versão de testes, é uma versão beta, em desenvolvimento, tem algumas limitações, e nesse caso o engenheiro verifica os modelos, como sempre, e ele vai abrir lá aonde nós vamos precisar aqui. Então, eu preparei aqui dois sobrados, para a gente ver aqui algumas diferenças. Então, o mesmo sobrado que está aqui, ao iniciar o pavimento, ou como a gente fala, o pavimento limpo, tá aqui dele, tá? Ele vai me permitir, tá? Trazer as minhas referências ou os meus elementos básicos, e a partir desses elementos básicos aqui, eu trazer, tá? O início do lançamento estrutural. Então, o que vem lá do Revit ou de outro software? Ele vai vir as referências externas. O que são as minhas referências externas? Olha isso aqui, ó. Plano estrutural fundação. Isso aqui é o que veio do Revit e poderia vir qualquer outras informações aqui, enquanto você tem aqueles planos projetados, seja pela arquitetura ou seja pelo de instalações, que é outro ponto que nós daqui a pouco vamos verificar também. Esse daqui, ó, é o nosso arquivo arquitetônico E3X, que serve para referência de todos os as nossas implementações aqui, para visualizar a nossa estrutura que veio exatamente lá da arquitetura. Então, vai demorar um pouquinho aqui para carregar. Bom, enquanto ele carrega aqui para mostrar o 3D, nós temos aqui o lançamento, né, da estrutura. Dá para ver que o tridimensional aqui ele vem sem muitos detalhes, então ele serve realmente como uma referência, e depois a gente pode trabalhar com a transparência da arquitetura, a gente pode trabalhar com o ocultamento dela, deixar ele disponível. Então, por que aquele arquivo veio com 97 MB? Porque ele veio com detalhe de mobiliário, ele veio com detalhe de ambientação, veio com detalhe de humanização, ele não precisava da maioria dessas coisas. Mas vejam bem, o propósito da eficiência e das características arquitetônicas, elas devem não ser tão pesadas para o arquiteto e para o estruturalista. Então, esse arquivo que a gente recebeu, eu costumo dizer que ele está vindo tardio. Por que ele está vindo tardio? Porque ele já está a um nível de detalhe aqui que qualquer alteração que eu faça vai fazer a arquitetura ter que repensar em algumas coisas, certo? Até nessa questão que a gente vai ver aqui, vou aproximar um pouquinho aqui, a gente está vendo o telhado, tem aqui a alvenaria de respaldo para o telhado aqui, e isso vai fazer algumas diferenças no que a gente vai ver aqui. Então, qual que é o primeiro padrão? O que todo mundo hoje está lidando com o TQS e não está tirando proveito da interoperabilidade? Simplesmente está vindo com o TQS, cria um novo edifício, e a partir da criação desse novo edifício, ao adentrar em qualquer planta aqui, vai utilizar ela como referência, que tá vendo, ó, isso daqui veio lá do Revit, vai usar como referência, e essa referência aqui se faz os lançamentos de pilares, vigas e lajes conforme a questão do projeto. Mas a ideia que eu estou pregando aqui é que essas referências elas já venham todas já
própria origem que a arquitetura se propõe. Então, esse daqui já é um primeiro passo. O que, que a gente tem como benefício a partir desse momento que foi feito esse trabalho pelo especialista? Pode ser que, junto com a arquitetura, um outro projetista esteja trabalhando com instalações. Por exemplo, aqui eu recebi a contribuição do meu amigo Rui Rauli, e o Rui Rauli ele passou para mim aqui uma estrutura só ali para os banheiros, e como você pode ver aqui de referência, para os banheiros e para a cozinha, né? Já fazendo aqui as caixas de inspeção e as caixas de passagem para cá. E dessa forma eu tenho ali um outro projeto em que ele pode também ser inserido aqui para mim como uma referência, assim como a arquitetura. E a arquitetura ela também vai me provocar a questão da parede que ela me oferece ali. Então, eu tenho nesses arquivos de proprietários ou arquivo neutro a possibilidade de trazer essas informações aqui e não ter que inventar ou não ter que perder o tempo desnecessário, porque como é um trabalho em equipe, ou pelo menos é um trabalho contratado por um mesmo empreendedor, não há por que a gente estar aí perdendo tempo em descobrir determinadas informações. Então, o que, que acontece aqui? Nós temos, além lá daquela interface BIM, isso daqui, ó, a possibilidade de importar as paredes e a possibilidade de importar as tubulações. Para fazer isso, você tem que estar ou no arquivo proprietário ou no arquivo neutro exportado exatamente do arquivo de origem. Por quê? Ali naquele momento em que eu utilizo o plugin TQS, essas opções aqui é que vão fazer a respectiva leitura da parede, então ele tem que estar ou no arquivo arquitetônico original, ou então, como dito por o Dionísio, por exemplo, que é o que eu tenho mais contato, alguns escritórios no Rio de Janeiro já mandam para ele o estudo preliminar ou então o início do projeto básico com as paredes no osso. Então essa exportação da parede, ela já vem de uma forma mais redonda, tá? E a questão aqui dos tubos, como a gente vai ver, não precisa ter tanto preciosismo, tá? Em relação a se preocupar com as conexões, porque o que interessa para a gente é apenas as interferências verticais e horizontais. Então, essas opções que estariam marcadas aqui para qualquer um das possibilidades que a gente tem. Então, dessa forma, eu já tinha deixado aqui eles em separado, e eles em separado aqui, tá? É o esgoto e aqui as paredes. Vamos ver cada um aqui, tá? Como eu tinha dito antes, a questão daqui, a gente não está fazendo um seminário do lançamento do TQS. Isso a gente pode fazer posteriormente, lidando com essas especificidades da estrutura, mas sim aqui é a gente trazer a questão do que a gente pode trazer da arquitetura e o que essa arquitetura vem a contribuir aqui com a gente. Então, o que a gente pode ter como contribuição aqui? Então, a arquitetura ela pode me trazer as plantas, tá? Nas referências, e a arquitetura ela pode me trazer também a questão das paredes. Ou as paredes elas vão vir ao nível osso, ou as paredes vão vir como ele é modelado lá no escritório. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aquele arquivo que foi transferido lá da arquitetura, e ele vai me trazer o seguinte. Então, ele tem modelado aqui, ó, parede externa de 10 centímetros, parede externa de 15, parede interna de 15, parede externa de 20 centímetros e tem aqui uma parede lisa. Por que eu fiz essa desativação dessas paredes e deixei apenas essas duas? Eu deixei essas duas aqui de propósito porque a gente perde um pouquinho do tempo entendendo como é que ele foi modelado. E a partir dessa modelagem, você tem a opção de desabilitar o que você tem ou não. Porque se eu deixar todo mundo ativado, o que vai acontecer é isso. Tem gente que trabalha por camadas, tá? Tem gente que trabalha por sobreposição.
Quando a gente está trabalhando com camadas, as cebolas, como a gente conhece, o que pode acontecer é isso daqui, ó. Ao fazer essa importação, o que vai acontecer aqui para mim é ter várias paredes, umas sobrepostas à outra, tá? Como aqui, ó. Eu tenho uma parede interna de 15 centímetros e eu tenho uma outra parede aqui no mesmo ponto onde eu estou. E essas interferências aqui não vão me permitir, por exemplo, trabalhar de forma igualitária, porque eu tenho um carregamento aqui que vai representar a alvenaria e eu tenho aqui um carregamento liso, que é o revestimento aqui, que é a textura aplicada. Mas essa informação você tira lá da arquitetura, ou como eu falei anteriormente, se é um trabalho que vai começar colaborativo, alguns testes se fazem previamente e aí já se sabe o que vai trabalhar aqui para ter o menos de impacto possível. Então eu vou apagar todo mundo aqui e vou reimportar, mas agora reimportando as paredes só com as que ficaram definidos, só a interna e a externa. E ela vem com essa informação aqui, com a carga indefinida, porque eu optei por não colocar no lançamento, e aí a gente pensar, por exemplo, nessa questão aqui. O TQS é um dos programas que permite nós trabalharmos com dados e a gente a qualquer momento tem a possibilidade de acrescentar ou diminuir essas informações. Que informações são essas? Então, aquelas cargas que vieram aqui, ela já vem posicionada onde existe parede no modelo. E eu posso aqui escolher a altura dessa parede, que pode vir de piso a fundo de viga ou de piso a fundo de laje. E colocar aqui esses meus carregamentos com cargas pré-definidas. Por exemplo, um tijolo vazado com 15 centímetros, tijolo furado, né, com 15 centímetros, que eu tenho aqui esse meu carregamento permanente. E depois pode ser colocado alguma carga acidental, caso você tenha uma rede, caso você tenha uma televisão, algo que você considera como variável e não como carregamento aqui incrementado da alvenaria, mas chapisco, embolso e reboco. E isso, quando foi importado, ele foi para todos os pavimentos. Então aqui você está vendo que ele veio para esses elementos aqui, e nós temos também para os demais pavimentos, como aqui, ó, uma carga de parede, aonde aqui só era um ambiente. Olha só, eu tenho a viga superior, a viga inferior e as que fecham, então isso daqui é uma carga de parede. A carga aqui da varanda, tá? Então que é só uma parede, não tem uma viga aqui. E essas especificidades que você tem em relação aos carregamentos. Aqui eu abri lá aquele detalhe que olha só como é importante. Vir o aproveitamento do modelo. Não tem o carregamento dessas alvenarias aqui, porque as únicas alvenarias que nós temos são a de contorno e aquelas que vão segurar o telhado, 10, 15, 20 centímetros aqui, que tem que ser medido ou já pactuado o máximo possível ali na arquitetura e na construção para que essa carga seja a mais próxima possível. Tá? Num outro momento a gente pode falar também sobre os pilares que terminam na cobertura, que geralmente não é indicado que esses pilares façam parte da platibanda como os elementos estruturais, e sim a gente colocar pilaretes aqui para esse auxílio ao modelo. Tá? Mas esse é um outro aspecto. Então, esse daqui é um primeiro plus que nós temos à estrutura, tá? Porque ela vai me oferecer colocar todos os carregamentos, mas nada impede que você faça isso sem. O outro aqui é o importar as tubulações. Tá? Então eu vou colocar aqui mais baixo, nesse pavimento, que é onde a gente vai ter a maior interferência, e da mesma forma, lá no próprio Revit, ao fazer a exportação de um outro arquivo feito por um outro profissional, mas seguindo as mesmas premissas, ele vai permitir que eu tenha essa possibilidade de trazer esse projeto novamente, e ele vem aqui ó, com o normal, ele vem zerado, tá? E eu posso escolher aonde tiver o encontro do esgoto e o encontro de água fria,
aonde eu vou colocar, se é um formato retangular ou se é um formato circular. Tá? Então, isso vai depender do seu processo construtivo, se você já vai ter ali um elemento para deixar de espera, e a partir disso você pode colocar as larguras e alturas, se for circular, você só vai ter o diâmetro, e quando ele encontrar uma interferência, ele vai fazer um furo. Tá? Então, a partir desse momento, olha só o que aconteceu. Automaticamente, ele posicionou aqui os furos aonde a gente tem esses elementos. Vamos colocar no 3D rápido aqui, só para dar uma olhada aqui, ó, nas tubulações, tá? E na nossa referência aqui. Então, automaticamente, quando eu fiz isso, ele é entendido como uma interferência e aonde encontra a interferência, conforme a delimitação que eu coloquei, ele vai abrir esse tubo no diâmetro que foi ali colocado as interferências. Então eu tenho tanto aqui superior e inferior, quanto tanto na vertical, né, nas lajes, quanto eu tenho nas vigas também. Tá? E isso vai refletir no meu cálculo estrutural. Por que, que isso vai refletir no meu cálculo estrutural? Porque a partir do momento que eu tenho esses meus elementos aqui lançados com a possibilidade de cálculo, o que acontece é o seguinte: se eu não levar em consideração esses elementos, tá? O que vai acontecer no meu lançamento aqui é que essas interferências não vão ser levadas em consideração. Ó. Aqui é onde passaria o furo. Então aqui foi um projeto realizado sabendo aonde estão os furos, só que ele não foi processado com esses furos. Então aqui eu tenho provavelmente a possibilidade de, na obra, resolver isso daqui e cortar, nesse caso aqui, essa armadura de pele, essa armadura de costela. E aqui eu vou ter alguns problemas nas armações positivas, vou ter problema aqui em relação a negativo, tá? E vou ter aqui alguns problemas também ali, ó, encontrando os negativos. Tá? Então é muito importante não só trazer essas peculiaridades de carregamentos reais, tá? Vindo no modelo, muito importante esse daqui da cobertura e esse daqui do banheiro e da sacada, porque podem ser carregamentos que a gente perca de vista. Então, quanto mais complexo é o projeto, mais a gente pode perder essas informações que posteriormente podem causar algum dano à estrutura. Então, fechando esse daqui, eu vou voltar lá para um outro modelo que está processado aqui. E esse outro modelo que está processado aqui, ele já possui a questão do projeto. Cadê? Vamos voltar aqui. Ele já possui a furação nos elementos e na minha versão, referência externa, tubulações, vigas, lajes e aqui. E ele já vai me mostrar, por exemplo, opa, aqui esse daqui eu não processei. Tá, esse daqui é o que está sem. Um momentinho, vamos fechar aqui. Deixa eu só mudar a minha referência. Então aqui, ó, eu já tenho ele. Cadê você? Deixa eu ver se ele já está aqui com o meu processados. Vigas, pilares. Então, quando a gente leva em consideração isso, o tempo que a gente ganha, tá, de referência, olha lá como é que está agora, ó, onde está o furo.
tá? Onde está o furo, onde está a tubulação. Eu já tenho isso daqui mapeado, já tenho isso daqui segmentado, e eu não vou ter aquela questão de romper, por exemplo, um elemento importante como um estribo. Olha aqui o estribo já segmentado aqui, ó. Olha como isso é importante. Olha como é que as tubulações aqui, ó, já segmentaram e me permitiu o negativo ser interrompido anteriormente aqui, ó, tá? Não tendo, tá? A gente tendo um melhor posicionamento aqui e sendo mais assertivo na estrutura, tá? Não tendo essas questões de incompatibilidades aqui. Então, é dentro desse aspecto aqui que nós temos essas melhores práticas. Vamos vir aqui nas vigas da fundação, por exemplo, e eu vou mostrar aqui aquela viga, ó. Então, quando levo em consideração o furo, o que eu ganho, não só de produtividade, mas eu ganho aqui, na verdade, eu ganho também na questão do custo, porque você na obra vai ter que realizar isso de alguma maneira, ou você vai ter que fazer algum ajuste técnico aí avançado, tá, em cima dessa sua estrutura. Tá? Então, em resumo, o que a gente tem é isso: é uma estrutura que, na vida real, ela vai ser interferida por causa dessas instalações, ou a gente tem uma estrutura que minimamente ela já pode prever alguns itens aqui e permitir que você trabalhe de uma forma mais coerente e de uma forma mais voltada, como a gente diz assim, para a nossa realidade, que é o que vai trazer aí para a gente a assertividade, que no futuro é o que todo mundo quer, tá? Que essas armações, ó, que todas essas possibilidades que a gente tem aqui nos permita, tá? Aqui logicamente tem que editar, mas que nos permita não ter esse desperdício, ó, que a gente não permita que haja não só esse desperdício de armação ou uma possível probabilidade de ruptura numa estrutura, de uma interferência numa viga e de aparecer as coisas mais absurdas possíveis que a gente pode ter no desenvolvimento de um processo dessa forma. Então, o que a gente tem é isso: do sistema operacional para o sistema especialista, do sistema especialista o detalhamento, que foi o que a gente viu, e a partir desses entregáveis, como eu mostrei lá a viga, mostrei a laje, você tem a possibilidade tanto das peças gráficas quanto os quantitativos, eles já serem mais assertivos em relação ao que realmente vai ser. Então você não ter que gastar dinheiro com determinados tipos de estrutura e depois você ter que estar ali jogando dinheiro do lixo. Tá? Então, da arquitetura, das instalações, você trazer essa estrutura de forma mais assertiva e já trazer esses elementos aqui, como a gente diz, de forma mais profissional. E isso daqui só vai acontecer se as disciplinas se conversarem, mas não precisa ser, vamos dizer assim, o que é melhor para você, mas simplesmente ter uma regra para todo mundo, um plano de execução. Tá? Você ter ali um planejamento de como que vai ser feito, que etapa que vai entrar lá. Então, pelo horário, era isso que eu queria dissertar agora nesse momento, e eu vou abrir ali as perguntas, tá? Do que a gente tem aqui no tradicional. Deixo aqui os meus contatos, tá? Meu canal aí no YouTube, tá? Meu endereço no Instagram e o meu contato aqui no WhatsApp, caso precise tirar alguma dúvida, fazer algum comentário e às vezes adentrar aí num grupo, tá, profissional para a gente discutir e melhorar aí a engenharia civil, a engenharia estrutural, que o que a gente precisa é de parceiros colaborativos e não de mercado predador. Beleza? Então, eu descompartilhei Obrigada, aqui. Ali. Ok. Obrigada, Ali. Eu já tenho aqui uma dúvida que Ok. surgiu durante a tua apresentação, tá? Foi do Pedro Henrique Fonseca e Silva. Tá. Ele colocou assim: amigos, deixo minha pergunta para o final da classe. Seria possível falar um pouco sobre interoperabilidade Revit, TQS, utilizando o sistema estrutural de paredes de concreto?
Posso sim. Olha só, o que que acontece com a questão das paredes de concreto? Então, quando a gente está falando do TQS, o que acontece, deixa eu voltar para ele aqui. TQS. O que acontece no TQS é que o módulo que a gente tem dele de parede de concreto, ele tem a mesma, ou ele tem o mesmo princípio do Alveste, certo? Tá, aqui ele não está habilitado, mas ele tem o mesmo princípio do Alveste. Quando a gente faz a importação dele para o Revit, o que acontece é a mesma coisa do Alveste. Ele vai vir com vários elementos, tá? Que são as paredes. E quando é no Alveste, ele vai vir com os elementos bloquinhos, cada uma alvenaria. E lá no Revit você vai ter que agrupar para você construir um ambiente, para você construir um lintel, para você construir uma superfície, se o seu objetivo TQS Revit é, por exemplo, extrair quantitativos, volumes lá nele e não no TQS. Então, Parede de Concreto é um lançamento da versão 21, então ele está recente. Tá? A interoperabilidade com Alveste ela só é unidirecional, então ela só vem do TQS para o Revit, ele não retorna. E o de parede de concreto, ele é feito, vamos dizer assim, de uma forma ajustada, tá? Trazendo como se fosse uma estrutura de concreto mesmo, tá? Nesse momento, o que a gente faz, pelo menos para uma coordenação ou para uma compatibilização, é utilizar no... Opa, eu não estou com a tela compartilhada. Voltou aí a tela? Voltou ali. Tá, o que a gente costuma fazer para parede de concreto é vir aqui em exportar modelo IFC, tá? Apesar de em parede de concreto você pode vir perfeitamente exportar aqui, sincronizar para o modelo Revit, que ele vai gerar uma parede para ele lá, tá? A outra coisa que acontece, que eu não vi se vai aparecer essa pergunta, é que na versão profissional ainda é como é que se diz, uma versão beta, tá? Que é trazer essas armaduras aqui. Em um outro momento também eu posso falar sobre isso, que a exportação da armadura não significa que o processo tenha terminado, mas significa que você ainda vai ter que validar algumas coisas tridimensionais lá. E isso depende bastante do software. Ok, voltei aqui. Teve outra? Legal, obrigada. Obrigada, Ali. Vamos ver, pessoal, se tem mais alguma pergunta. Aproveitem que estamos aqui online para responder as dúvidas de vocês. Vamos esperar um minutinho ali para ver se o pessoal tem mais alguma Ok, pergunta. agora que eu estou conseguindo ler aqui, agradecimento aí ao Ademir, ao Dionísio, à Kátia, o Pedro Henrique e o Wilson Leite aí por estar presente, mesmo aí vamos dizer, provavelmente está todo mundo no homework, a não ser o Dionísio, que acho que o bingo deve estar fechado, então ele está conseguindo assistir aí a nossa masterclass. Ó, o Dionísio comentou aqui. Muito bom e importante essa visão das possibilidades de troca de informações entre os modelos das disciplinas e suas possibilidades, frisando a colaboração entre os diversos profissionais envolvidos. Obrigado, Dionísio. Tá? Nada como depois de escutar a pregação da palavra, a gente reproduzir isso e ver os frutos crescerem, tá? Apesar da gente ter um fluxo um pouquinho diferente, mas a gente pensa muito parecido. Que bom. Mais alguma pergunta, gente? Se não, vamos encerrando Encerrar. aqui. Eu tenho o Wilson, não sei se ele está tentando falar alguma coisa, Ele que ele, levantou a ele tá mão. com a... Exatamente, exatamente. Wilson Vamos ver, deve vamos ter ver. lá na sua telinha lá, é tipo, o nome é bate-papo. Exatamente. Vê se você encontra aí, você pode digitar. Acho que não.
Não, né? Não. Bom, de qualquer forma, pessoal, se vocês tiverem qualquer. Aqui, ó, o Pedro Henrique Fonseca também agradece, li Obrigado, a Pedro. tua resposta. De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, o Li também está à disposição, né, nos contatos dele, ou também vocês podem responder ao próprio e-mail da Zigurati, né, que a gente pode reencaminhar o e-mail para o Li e responder as perguntas de vocês. Deixei a telinha lá. E fiquem atentos que isso. E aí, todo mês, lembrando que todo mês a gente tem uma masterclass voltada, né, para estruturas de edificação e outras também, né, voltadas para os outros masters que a gente tem em português. Então, fiquem ligados que a gente está sempre divulgando nas nossas redes sociais. Tá ali mais uma vez pela tua participação e obrigada a todos pela participação de vocês também. Eu que agradeço. Uma ótima noite e a gente se vê na próxima Masterclass. Ok, pessoal, então fiquem ligados, até a próxima e não esqueçam de ver o prospecto aí dessa pós-graduação completamente online.